Olá pessoal, eu quero convidar todos os meus amigos aí que curtem a página, o pessoal que me acompanha no Facebook, inclusive os meus parentes, os amigos da infância, os amigos atuais, fiquem ligados, não saiam daí, me aguarde aí, acompanhe esse vídeo que ele é rapidinho, eu tenho uma história legal para te contar. Eu quero lembrar de que na minha infância, adolescência, eu sempre fui apaixonado por carro, então aprendi a dirigir cedo. Com 14 anos já estava dirigindo. Hoje, logicamente, que eu não estou orientando a fazer isso, mas na minha época, né, eu aprendi a dirigir cedo. Meu padrasto Maurício me ensinou a dirigir cedo, porque eu era um apaixonado por carro. E tive alguns carros, não tive muitos, mas tive alguns carros. E trabalhei nessa área também. Tive uma oficina de autoelétrico em São Paulo, vendia peças. Então essa área assim eu conheço razoavelmente bem. Tenho pessoas na família que são mecânicos, doutores em mecânica, e que eu pude absorver vários tipos de informação, tanto de veículos como da própria mecânica. Então o que eu tenho para contar para vocês é uma coisa que eu já conheço, de uma situação que eu vivi na infância, na adolescência e até hoje. Morei no Japão por 5 anos e lá tive o prazer também de possuir outros modelos de carro, da Honda, Nissan, Mitsubishi, da Toyota. Então era um prazer ter carro. Então de carro eu entendo um pouquinho. E o que eu tenho para contar para vocês é o que aconteceu comigo com o carro que eu uso atualmente, ok? Então aguarda aí que eu vou falar para você. Bom, e o carro que eu tenho atualmente é essa daqui. É uma Ipanema, ano 1994. Está razoável, né? Não é um carro novo, mas ainda está em condições de uso. Bom, esse carro me surpreendeu desde o dia em que eu adquiri esse carro, desde quando eu comprei esse carro. A própria compra dele já foi uma surpresa para mim, mas que vai ser uma outra história. O que eu tenho para contar para vocês é uma coisa que me marcou, ficou marcado em mim, na minha vida, e talvez isso tenha sido o motivo do meu comportamento depois que aconteceu esse fato na minha vida, e vocês vão saber agora o que aconteceu. Bom, agora eu quero chamar a sua atenção, meus amigos, parentes, amigos que me acompanham na página e também que me acompanham no Facebook. Talvez isso que eu vou contar para vocês é que tenha mudado o meu comportamento. E talvez o que aconteceu comigo tenha formado esse novo caráter, essa mudança que teve de alguns anos para cá. Bom, esse carro velhinho, né? Uma Ipanema 94, me surpreendeu numa situação onde eu rodei com esse carro 50 quilômetros, uma média de 50 quilômetros sem combustível. E de que maneira isso aconteceu? Numa data atrás, em 2014, eu acredito que era 2013 ou 2014, onde eu fazia um trabalho de captura de imagem. E a gente andava com o pessoal e fazia filmagem. E era no programa Please Gospel Music. E, bom, eu peguei gosto por isso, passei a filmar, capturar a imagem. E um dia, precisávamos ir cobrir, fazer uma matéria numa cidade vizinha de Penápolis. E eu estava num momento, assim, difícil, dificuldade financeira, um momento de dificuldade emocional, eu estava estressado, porque a questão financeira mexe com o emocional e você acaba, às vezes, até perdendo a noção, o controle. Bom, conclusão, eu assumi aqui esse compromisso, estava de agenda marcada, precisávamos filmar, iríamos para essa cidade, que é quase 50 quilômetros de distância da cidade de Penápolis, onde eu morava, e conclusão, eu tinha exatamente R$20, uma nota de R$20 para abastecer o carro, para fazer essa viagem até essa cidade próxima e retornar com esse valor que iria colocar o combustível, porque o que tinha já estava para acabar e era final de mês, mas eu tinha esse compromisso, tinha assumido esse compromisso e isso também já estava me estressando, porque tinha assumido o compromisso e não tinha condições de cumprir, estava quase sem condições de cumprir. Mas eu me lembrei de que nessas horas é que Deus usa as pessoas, é nessas horas que Deus usa o sobrenatural dele para nos ajudar. Bom, então peguei o pessoal,
peguei os equipamentos e fomos em direção a esse evento, a esse congresso. Só que o meu carro, além de eu ter abastecer os R$20 e rodar esses quase 50 quilômetros, eu precisei ir pegar um pessoal, buscar um pessoal também que iria junto. No caso era o pregador que estava junto, a esposa dele, a Nenê, né, um nenezinho. E, bom, comigo já estava minha esposa, minha sogra, e nós seguimos viagem. Mas naquele momento em que eu estava estressado, naquele momento que eu estava preocupado com as condições, tanto financeira como as condições de combustível, eu acabei pegando uma rota diferente. Fui para outra cidade, quase que na mesma distância, e já estávamos atrasados. Aquilo me deixou mais nervoso ainda. Conclusão, saímos da rodovia, pegamos uma outra rodovia, chegamos em uma outra cidade. Quando eu me deparei a placa, né, de chegada, bem-vindos a tal cidade, eu disse, não é aqui, estamos errados. E estava nos acompanhando uma cantora da cidade de Botucatu, que ela iria também cantar nesse evento, queria, né, estar prestigiando o evento. E, conclusão, tivemos que voltar rapidamente. Então eu saí, voltando aquela rodovia para pegar a rodovia principal e novamente encontrar a estrada que levaria para essa cidade a qual era o evento. Bom, fiz todo esse trajeto, sinceramente fiquei nervoso, me aborreci, né? Mas em nenhum momento eu blasfemei, em nenhum momento eu falei um palavrão, se bem de que houve aquele momento de que você espontaneamente você acaba soltando, mas eu não fiz isso. Quando chegou nesse momento de que eu iria falar alguma coisa, eu iria xingar, ou ia fazer alguma coisa, eu segurei, eu consegui controlar esse emocional que não é bom para a minha saúde, não é bom para o lado espiritual e não é bom para as pessoas que estão em volta. Mas eu fiz uma coisa que talvez você não faria, ou que, dependendo da situação, eu faria, não sei. Na rodovia, ao invés de eu blasfemar, ao invés de eu xingar, ao invés de eu falar alguma coisa que não convém, eu dei um grito, e assim na rodovia, glorificando o nome de Deus, glória a Deus, mesmo eu estando nervoso, mesmo eu estando nessa dificuldade, né, passando por essa, entre aspas, prova, eu dei um grito glorificando o nome de Deus. Pois bem, chegando próximo à entrada dessa estrada onde levaria para essa cidade, né, eu passei o carro para o pregador e disse para ele, olha, assume o volante, vai embora, que você tem um compromisso de pregar nessa igreja, né? Então eu vou ir para o carro da cantora, que ela está do outro lado da rodovia, ela se perdeu também, houve esse momento aí de desencontro, onde a cantora ficou de um lado da rodovia e a gente ficou do outro, e eu fui me encontrar com a cantora, peguei no volante do carro dela, por ela não conhecer a cidade de Penápolis, então eu assumi o comando do carro. Bom, conclusão, chegamos lá, né? O pregador chegou na cidade e logo alguns minutos atrás eu cheguei, e quando eu cheguei na cidade, lá na igreja onde estava acontecendo o congresso, o pregador me chamou lá na frente, ele já estava lá no púlpito, me entregou a chave e disse, olha, o carro acabou o combustível, eu acho melhor você procurar algum lugar aí abastecer. Ok, tudo bem, eu já estava prevendo isto, mas a situação era de que eu não tinha mais a verba, o dinheiro. Mas aí eu pensei, bom, tem um menino que veio com a gente, que é o baterista, eu vou falar com ele, ele empresta o dinheiro e no final, amanhã, depois, ou na hora que a gente levantar essa verba novamente, a gente devolve para ele. Conclusão, ele me emprestou R$50, eu peguei o carro, fui até o posto de gasolina da cidade, chegando lá o posto de gasolina estava fechado. Me informei aonde poderia ter um outro posto e me disseram que na entrada da cidade, no começo da rodovia, tinha um posto. Só que o que eu estranhei é que da primeira vez que eu fui ao posto, o ponteiro nem mexeu, o ponteiro de combustível não mexeu. Eu fui até o outro posto e vi lá novamente que o ponteiro estava colado, nem na reserva estava. E aí me bateu um desespero. Me bateu um desespero que no segundo posto ele estava fechado, então naturalmente eu iria ficar sem combustível essa noite, ia ficar sem combustível para poder voltar para a cidade.
Bom, mas a minha curiosidade, a minha preocupação era com o ponteiro, porque eu me lembro muito bem, me recordo muito bem de que quando eu adquiri o carro, o antigo proprietário me orientou no seguinte: você nunca deixe o carro baixar menos de 1/4, porque esse tanque de combustível não é original e toda vez que chega em 1/4 o combustível acaba, você pode ficar na mão. E eu sempre fiz isso, sempre rodei nessa situação. Quando chega 1/4, abasteço e não deixo o ponteiro encostar. Ok, tudo bem. Mas naquele momento onde eu estava, no posto de gasolina, o ponteiro nem se mexia. Balancei o carro, liguei a chave, balancei o carro e o ponteiro nem se mexia. Então, nesse momento, bateu um desespero. E aí, foi aí que aconteceu uma coisa sobrenatural na minha vida, que talvez isso veio trazer essa mudança, esse comportamento, e talvez até o meu caráter tenha mudado por causa dessa situação que aconteceu naquele momento. Quando eu entrei em desespero, eu falei: Deus, eu não estou aqui por mim, não estou por minha própria vontade, estou cumprindo com a obrigação, cumprindo com a agenda que eu tinha marcado com esse pessoal, mas eu estou sem condições, não tenho condições mais de assumir esse controle, não tenho condições mais, e tem o pessoal que eu preciso levar de volta para a cidade. Assim, é uma coisa surpreendente e talvez são poucos os que vão entender, ou talvez, não sei, mas eu ouvi Deus falar comigo: eu te trouxe, eu te levo. E foi bem claro aos meus ouvidos, eu entendi, eu ouvi, eu falei: não, não pode ser. Eu olhei ao redor, vi se tinha mais alguém perto de mim que pudesse confirmar, e falei: mas Deus está falando comigo? Poxa, quem sou eu para Deus falar comigo? Né? Tanta gente capacitada, né? Mas Deus falou comigo. Bom, conclusão, eu novamente falei com Deus: Deus, como é que eu faço? E simplesmente Deus falou no meu coração: vai, volta e faz o que você veio fazer, porque eu te trouxe, eu te levo. Isso é tremendo, é uma coisa sobrenatural, você ouvir Deus falar no seu coração, na sua mente. Mas ali eu acreditei, eu confiei. Deus, então, já que o Senhor me trouxe, o Senhor me leva, então eu volto agora e vou fazer o que eu tive em fazer, que era filmar o evento, porque eu tinha que fazer essa divulgação desse congresso. Eu sei que entrei no carro, mesmo olhando o ponteiro colado, sabendo de que se chegasse 1/4 já não teria mais combustível, o ponteiro estava colado. Dei partida no carro e voltei para a cidade, porque eu já tinha saído da cidade. Voltei para a cidade e encostei o carro a uns 100 metros de distância de onde estava acontecendo o congresso, onde estava acontecendo esse evento. Na minha cabeça, ainda carnal, né, de homem, pensando: bom, se acontecer alguma coisa, pelo menos o carro vai estar longe, as pessoas não vão ver, não vão se preocupar e eu resolvo por aqui mesmo. Mas como é que eu vou resolver? Sem combustível não tenho o que resolver. Eu preciso ir embora. Ou então eu falo com o pastor da igreja, ele libera lá um espaço dentro do salão e a gente dorme aí, mas não dá para dormir aí, que eu tenho uma criança, tenho um bebê. Bom, então a gente fala com alguém, chama o vizinho, pede um combustível emprestado, não sei. Mas novamente, nesse momento que eu estou pensando várias coisas, várias soluções, tentando resolver o problema, tentando resolver alguma coisa, Deus fala no meu coração de novo: eu te trouxe, eu te levo. Vai e faz o que você veio fazer. Bom, conclusão, eu confiei. Como eu confio hoje em Deus, como eu também convido a você a confiar em Deus. E naquele momento eu voltei lá, peguei a minha câmera, fui filmar e foi muito tremendo, foi uma coisa muito bonita, foi assim, surpreendente, né? E eu consegui registrar todas as imagens, fizemos as montagens, as edições e tal, mas aquele momento onde eu falei com Deus, eu não pude registrar, eu não pude editar, porque ficou guardado aqui, na minha cabeça. E isso veio fazer com que a edição viesse ao decorrer do tempo, onde foi mudando o meu comportamento, onde foi fortalecendo a minha fé, onde foi mudando o meu caráter, e hoje eu estou aqui contando isso para vocês. Bom, terminando o evento, concluiu-se lá o congresso e todo mundo se confraternizou, se cumprimentou e ficamos por último
né? E eu também segurei um pouco, falei, vamos ficar por último. Porque eu pensei, eu vou falar com o pastor e ele libera ali um espaço, alguma coisa a gente faz, ou ele mesmo nos ajuda nessa situação. E fomos lá e o pastor convidou para um lanche, nós tomamos um lanche no encerramento. E só eu sabendo da situação, só eu ali sabendo do que estava acontecendo em relação à volta. Minha esposa estava bem, feliz com tudo que aconteceu, a cantora que era de outra cidade estava bem, né? A minha sogra que acompanhava essa caravana estava bem, o pregador, a esposa, o bebê. Conclusão, fechou-se as portas, não tive tempo. Quando eu fui falar com o pastor, ele já estava de saída. Então eu não consegui falar com o pastor, não tive tempo de pedir para ficar na igreja. E quando percebi, nós já estávamos na rua e todo mundo indo embora, cada um entrando num carro. E eu fiquei sem chão, fiquei sem fala. O que eu vou fazer agora? Mas é aí nessa hora que mais uma vez Deus usou uma pessoa para mexer com a minha fé. Tem ou não tem fé? O pregador chegou perto de mim e perguntou assim, você abasteceu o carro? E eu falei para ele assim, ninguém mandou você perguntar. Eu não abasteci não. Mas não abasteceu? Não, mas Deus falou que Ele trouxe e Ele leva. Deus falou? Falou. Então vamos embora. Conclusão, entrou os 4 no carro, 5, né? Um bebê. E o pregador sentou no banco de trás de mim. Eu falei para ele, olha, vai orando porque é eu e você só, não fala nada para as mulheres, senão elas vão ficar assustadas. Entramos no carro. Da partida, eu fiquei preocupado olhando para o ponteiro, eu liguei a chave e a minha preocupação estava ali no ponteiro. O mais surpreendente, o que é mais interessante, quando eu olhei para o ponteiro, novamente Deus falou no meu coração, tampa o problema, não olha para o problema. E aí, eu tenho aqui uma flanela. Eu peguei essa flanela, que eu uso para limpar o painel, e coloquei aqui, tampando. Essa flanela que eu uso para limpar o vidro, quando está chovendo, desembaçar, eu coloquei essa flanela aqui para tampar o painel. E aí consegui dar partida. Quando eu funcionei o carro, eu simplesmente engatei a primeira e fui trocando de marcha de segunda, e terceira, e quarta, quinta, até chegar à quinta marcha. E segui, saí da cidade, peguei o pedaço da rodovia, mas naquele sentido, olhando para que Deus nos levasse, eu sempre falando, Deus, o Senhor falou no meu coração, de que o Senhor trouxe, o Senhor me leva. E isso foi se passando, chegando-se numa outra cidade, onde era uma descida. E eu aproveitei aquela descida, quase 11 horas da noite, ou mais de 11 horas da noite, e acelerei o carro no último, para que ele pudesse descer, que logo em seguida teria uma subida. E naquele horário, perto de usina, só passava aquele estrelinhão. Eu não poderia parar no acostamento, até porque não tinha acostamento, eu não poderia parar na rodovia, porque era arriscado, muito arriscado. E essa era a minha preocupação. E eu segurei no volante, acelerando esse carro, sem saber qual era a velocidade, porque eu não conseguia ver o painel e também não conseguia ver o problema, que era o ponteiro de combustível. E consegui descer e comecei a subir. E para subir, logicamente que quem dirige entende de que há necessidade de reduzir. Eu estava em quinta, eu reduzi para a quarta marcha, e quando eu reduzi para a quarta marcha, eu senti que o carro ele estava ficando fraco. E eu pisei no acelerador, e quando a gente pisa no acelerador, pedindo para que o carro, né, aumente a velocidade, o motorista sabe que o corte de combustível faz com que o motor perca a velocidade. Aquela hora eu senti que acabou o combustível. E antes mesmo de eu reduzir o carro para a terceira e tentar jogar o carro, não por acostamento, porque não tinha, era mato e logo em seguida era cana, plantação de cana, em segundos a gente pensa várias coisas, mas o que mais eu pensava era para Deus, o Senhor me prometeu de que o Senhor trouxe, o Senhor leva, o Senhor prometeu de que era para que eu fizesse o que eu tinha que fazer, que era filmar, mas que a volta o Senhor é quem iria levar. E eu orando para que Ele nos guardasse, nos levasse, nos protegesse. E minha esposa
em momento algum ela perguntou o que estava acontecendo, ela simplesmente olhou para a atitude, para a situação, e eu percebi que ela também começou a orar. Mas nesse momento eu já estava tenso, os músculos do braço, do pescoço já estavam duros, a perna já estava com músculo, a músculo da perna já estava duro, de tão tenso que eu estava. E aí de repente Deus fala no meu coração, fala no meu ouvido, na minha mente, no meu sobrenatural. Deus fala, eu estou soprando. Nessa hora eu segurei no volante, nem consegui trocar de marcha, porque eu não consegui soltar do volante. Em quarta mesmo, quando que eu tinha reduzido da quinta para a quarta, e eu com o pé embaixo no acelerador, querendo que o carro andasse, de repente o carro começou a pegar uma velocidade que eu não sabia de onde estava vindo, porque eu não sentia mais o chão, não sentia passar nos buracos, não sentia trepidação, dava a impressão de que o carro estava flutuando. E ali eu não vi mais, nem senti a necessidade de colocar a quinta marcha, porque normalmente o motorista sabe que quando você está com a marcha reduzida, o carro pede uma marcha mais leve. Eu não senti o carro pedir uma marcha mais leve, mas eu sei que o carro começou a subir numa velocidade e confortavelmente, sem trepidar, sem sentir os atritos do asfalto. E nesse momento eu comecei a chorar. E minha esposa vendo aquilo, ela também orando e chorando, sem saber exatamente o que estava acontecendo comigo, mas ela percebeu a situação, uma pessoa, minha esposa muito sensível a essas situações sobrenaturais, ela entendeu o que estava acontecendo. Conclusão, foram aí alguns quilômetros, desse momento até chegar ao posto de gasolina, foram aí uns 30 quilômetros, e eu sei que é uma coisa que me marcou muito. Esse carro me marcou muito nessa situação. Tem outros eventos, outras situações que me marcaram muito, inclusive no início, logo que eu adquiri ele, logo que eu comprei, também é uma coisa assim de Deus, mas essa de eu andar praticamente 50 quilômetros, 40 e poucos quilômetros, sem combustível. Eu digo sem combustível porque na ida ele já foi sem combustível, porque eu não refleti nessa situação de que já poderia ter acabado o combustível na ida. Eu sei que isso mexeu com a minha vida, com o meu comportamento, isso mexeu com o meu caráter, e talvez isso seja a resposta para a pessoa que eu sou hoje. Hoje eu creio muito mais no nosso Deus Criador, o Eterno, o Poderoso, do que eu cria antes. E cada dia que passa eu creio mais. Cada dia que passa eu tenho mais vontade de contar para as pessoas o que Ele fez na minha vida, o que Ele faz na minha vida e que Ele pode fazer na sua vida. Isso é só uma demonstração do quanto Ele nos ama. No momento certo, no momento exato, eu não me exaltei, eu confiei, eu acreditei. Então você crê em Deus no seu momento de aflição, no seu momento de carência. Não seja você o seu super-herói, não seja você o responsável por tudo. Ele é por nós. Você faça o seu limite, o impossível é de Deus. Eu poderia não ter atendido a voz de Deus e ter batido de porta em porta, pedido um pouquinho de combustível para cada um, acordado ou incomodado, ou ter blasfemado. Eu iria talvez conseguir, colocava, mas iria ser ao meu modo, da minha maneira. Mas nós estamos aqui para honrar o nome de Deus. Nós estamos aqui para que o nome dele seja exaltado. Porque é nesses momentos que nós podemos sentir a presença dele. Porque nos momentos grandes, nos momentos de vitória, nem sempre a gente lembra de que toda conquista vem de Deus, toda conquista é dele, é por ele. É ele quem permite que tudo isso aconteça na nossa vida. Bom, conclusão, e aí eu rodei esses 30 e poucos quilômetros, 30 quilômetros, as minhas mãos travaram aqui no volante e eu consegui chegar no posto de gasolina. E quando eu cheguei no posto de gasolina, aquela emoção tomou conta de mim, que não foi de mim, mas foi o meu espírito soltou de dentro de mim um grito de glória a Deus de ter chegado ali no posto de gasolina. Os frentistas não entenderam a situação, veio uma pessoa e o que está acontecendo? Pode abastecer. Lembra o dinheiro que o músico me emprestou lá no início da história? Era os 50 reais? Pois é, nesse momento eu pedi para que ele colocasse os 50 reais. Nesse momento eu pedi para que o frentista
abastecesse o carro. E quando ele foi abastecer o carro, o próprio frentista se surpreendeu. O frentista falou, mas esse tanque está vazio, porque quando ele colocou a mangueira e puxou o gatilho, o combustível bateu na lata, como se estivesse batendo numa coisa seca, como realmente estava. Ele falou, esse tanque está vazio, como é que você chegou aqui? Então o próprio frentista se surpreendeu com o que ele ouviu de estar abastecendo num tanque vazio. Isso não é para mim, isso não é para o pessoal que esteve comigo, isso é para honrar e glorificar o nome de Deus. Para vocês saberem que não só eu, mas outras pessoas mudaram seus comportamentos, mudaram o caráter, porque alguma coisa sobrenatural aconteceu na vida delas. E talvez tenha acontecido na sua vida, talvez Deus tenha feito um milagre na sua vida, na sua casa, na sua saúde, na sua família. Talvez Deus tenha mudado alguma coisa aí e que você está guardando só para você. Deus tem tocado no meu coração de que nós devemos falar. Jesus, quando esteve aqui, caminhando entre os homens e trazendo a verdade, a salvação, o caminho, ele foi até uma ilha, onde estava o endemoniado gadareno. E ele já foi com esse propósito, porque ele sabia que tinha alguém esperando lá e que precisava ser liberto. E quando ele chegou lá e encontrou aquele endemoniado, os demônios se prostraram na frente de Jesus, pediram para serem expulsos e que ele pudesse se apoderar dos porcos, e mesmo assim eles caíram no precipício. E aquele endemoniado, ele, em agradecimento, ele queria acompanhar Jesus, ele queria estar e falar de Jesus junto com Jesus, mas Jesus falou para ele, não, vai e conta para sua família. E a Bíblia nos diz que esse local era uma decápole, onde mais de 10 cidades existiam naquele local, e esse homem sozinho, contando o que aconteceu na vida dele, contando a experiência que ele teve com Jesus, ele conseguiu evangelizar 10 cidades naquele lugar. E eu quero que através desse vídeo, através dessa experiência que eu tive, e depois vou passar outras que eu também já tive, também com carro, mas também na vida pessoal, na vida familiar, eu quero dividir com você, não para mim, porque eu não sou merecedor disso, mas para honrar e glorificar o nome de Deus, para você saber que Deus é Deus. Muito obrigado por você ter disponibilizado esse tempo para ouvir essa mensagem. E se você por um acaso tiver algum testemunho, ou se você tiver alguma experiência como essa e quiser compartilhar, quiser ligar no nosso programa Palavra de Deus e quiser gravar mais ou menos assim, ou da maneira que você achar que deve ser feito, mas que você possa usar o seu testemunho para que outras pessoas possam crer, você pode entrar em contato, que com o maior prazer, sem custo nenhum, nós vamos gravar e você vai contar o que aconteceu com você. Ok? Muito obrigado, Deus abençoe, e que tudo isso que aconteceu comigo sirva para abençoar a sua vida e levar você a crer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Somente Deus é quem pode nos surpreender verdadeiramente. Amém? Deus te abençoe.